Pela graça de Deus, vamos avançar e vamos falar deste versículo, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. E nós vimos que Paulo diz ser apóstolo. Foi constituído apóstolo, e apóstolo significa aquele que é enviado para longe. Aquele prefixo apó significa para longe, que nós até vimos uma palavra apolitron, que era a nossa escravidão, a libertação total da escravidão. Então, o apóstolo é alguém que foi delegado a autoridade e dada uma missão. Paulo usa muito, a expressão que Paulo mais usa em relação a si mesmo. Paulo também se chama a si mesmo ministro, servo, prisioneiro, pregador, mestre, outras expressões que ele usa. Ele não faz sobranceria, não é para se pôr amigos de pés, não é para se considerar superior aos outros, longe disso. Quem lê as Epístolas de Paulo e fica com essa ideia é porque não percebeu nada do que lê. Há muitos que se agarram a umas expressões isoladas e acham que tiram conclusões precipitadas. Tiram conclusões que Paulo é misógino, é autoritário, que é narcisista, nada disso. Sempre que ele fala de si mesmo e refere o meu, eu, a mim, é para evidenciar o caráter distinto do seu apostolado. Então, ele quer defender a autenticidade do seu apostolado, garantir a recepção da sua mensagem, avisar contra os falsos apóstolos, mostrar que o seu apostolado é fruto da graça de Deus, assegurar a ordem e disciplina da Igreja e destacar a sua missão particular para com os gentios. E também realçar a singularidade do seu apostolado, porque ele é um apostolado diferente dos demais. Nós vimos várias diferenças, 12 tribos, um só corpo. Cristo foi chamado por Cristo, glorificado, enquanto os 12 foram chamados por Cristo na terra. Os 12 foram testemunhas oculares. O Senhor Paulo não conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Os 12 foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo foi enviado aos gentios e nós iremos ver essa expressão daqui a pouco. Porque ele diz que é doutor dos gentios. Os 12 foram enviados a pregar o Evangelho do Reino. Paulo foi enviado ao Evangelho da Graça. Os 12 foram enviados a pregar o Evangelho da circuncisão. Paulo, o Evangelho da incircuncisão. Porque os 12 estavam debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Os 12 esperavam o reino, Paulo esperava o arrebatamento. A mensagem dos 12 estava profetizada, estava baseada na profecia. Paulo tem um ministério. Os 12 pregavam o batismo na água. Paulo fala de um só batismo. Os 12 tinham tudo em comum. Paulo pedia ofertas para os pobres. Vemos os 12 o declínio deles no livro de Atos e vemos Paulo a ascensão de Paulo. Como eu disse na semana passada, os apóstolos, os mais apóstolos, não aparecem mais depois de Atos 15. Penso que não estarei errado ao dizer isso. Ou se aparecer, se houver alguma mensagem, é esporádica, porque o relato é todo sobre o apóstolo Paulo. E mesmo em Atos 15, onde eles aparecem, é Paulo a figura central que vai a Jerusalém não para receber instruções, mas para lhes expor o Evangelho. Alguns podem pensar, é assim tão importante, é aquela pergunta mais triste que nós podemos ouvir, uma das perguntas mais tristes em relação a esta mensagem é: isso é assim tão importante? Isso é só uma questão, não é só uma mera questão doutrinária que não afeta em nada as nossas vidas. Porque é que vocês andam aí a fazer fincapé e a agarrar-se a coisas que depois no fundo só causam a divisão? Alguns poderão argumentar isso. Mas há um grande problema em misturar estes dois apostolados. O apostolado de Paulo, que é distinto dos demais. Porquê? Porque misturou-se os evangelhos. E nós vemos muitas vezes pessoas, eu já tenho falado disso, pegam do Evangelho da Graça e depois injetam involuntariamente, por ignorância,
às vezes, também com alguma intenção de beneficiar algo, injetam mensagem do reino. E a mensagem que salva é o Evangelho da graça de Deus. Se nós inventamos outras coisas, como alguns pegam aquela expressão, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também me negarei diante do meu Pai. E alguns pegam nessa passagem para dizer que o crente tem de manifestar um bocadinho desse contexto, tem de ficar à frente e fazem quase uma coação, uma chantagem emocional, psicológica com as pessoas. E quem diz isto diz outras coisas. Por exemplo, o ser necessário, o batismo para a salvação. Misturam, pois de facto está lá. Aquele querer foi batizado será salvo. E muitas outras coisas, se nós não fizermos a distinção entre o apostolado, podemos misturar os evangelhos. Podemos fazer confusão sobre o papel da lei. A lei serve para nos conduzir a Cristo, para nos mostrar a nossa incapacidade, o nosso pecado, e então nós vemos, como diz aquela música, foi então que eu vi sobre mim o castigo da lei. Quando nós vemos isso, percebemos qual é a solução. Eu preciso de um Salvador. É para isso serve a lei, não é para nós cumprirmos na esperança de que Deus nos salve. Não é assim o papel da lei. E alguns, mesmo crentes, mesmo devotos, acham que a lei deve ser cumprida, nós precisamos cumprir a lei, até mesmo o sábado, e há pessoas que o fazem. As práticas eclesiásticas que não estão no programa de Paulo, e alguns querem, a toda a força, colocá-las em prática, algumas mais do que outras, a questão do batismo, a questão da circuncisão, comunhão de bens, o dízimo, estas coisas, alguns pegam nelas. Porquê? Porque não distinguem. Paulo não fala destas coisas como nós precisamos dela hoje. Paulo, em relação à circuncisão, o que é que ele diz aos Gálatas? Fernando? Circuncisão são provas que Deus educamos a coisa. Não era. Se os circuncidados, Cristo de nada nos aproveitará. Diz isso aos Gálatas. Mas sim, também. É circuncisão que não é feita na carne, mas no Espírito. Não é? A comunhão de bens, alguns fazem apelo a este tipo de coisas, de comunhão de bens, para depois se apropriarem deles, não é? E a questão do dízimo e também o batismo também tem causado muitas disputas, infelizmente. A apropriação indevida de bênçãos, tenho dito várias vezes, para resumir este tópico, que hoje, mais do que curar, Deus quer mostrar ao crente que a sua graça lhe basta. Deus até pode se apiedar. Como eu ainda há pouco, antes de começar o estudo, estava a falar daquele caso de que o crente que Deus se apiedou dele e permitiu que o transplante de rim funcionasse bem, ele agora tem uma vida dentro do que é possível um transplantado ter, mas tem uma vida quase normal, pela graça de Deus, e outro irmão que também tentou um transplante de rim, mas o corpo rejeitou e agora tem que fazer hemodiálise todos os dias. Nós não temos a certeza do que é que vai acontecer, mas temos a certeza, uma coisa que temos a certeza, é a graça que Deus nos basta. E temos a certeza também de quê? Que Ele também nos promete a paz, que excede todo o entendimento. Isso Ele não promete, graça e paz. E alguns querem toda a força que Deus lhes dê aquilo que querem. Porquê? Porque não percebem como é que Deus age hoje. Exatamente. Não percebem como Deus age hoje. E depois é a questão da esperança de Israel e a esperança da Igreja. É o olhar também em demasia para o cumprimento de profecias. Olha como está a passar em Israel e isto é cumprimento de profecias e depois o que se passa na Rússia. E tudo isto é reciclado. Estas identificações é só andar 40 ou 50 anos para trás, para o tempo da Guerra Fria, em que não era a Rússia, era a União Soviética. Quer dizer que não era Israel, mas era Israel já era Israel com
Palestina, mas também com o Líbano, com todas aquelas nações à volta. E já há 50 anos havia uma música, 50 anos, havia uma música que se cantava, que dizia que a guerra em Israel é todas as coisas, que a guerra em Israel são sinais bem evidentes de que Cristo vai voltar. Não é, não sabem. Porque a guerra em Israel sempre houve. E o Senhor não está à espera, olha, está bem, quando isto acontecer ou aquilo acontecer, eu volto. De facto, quem conhece a profecia, e quem conhece, por exemplo, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, de facto, há coisas que devem acontecer antes que ele venha. Para quê? Para reinar. Mas para buscar a sua igreja, não há nada que deve acontecer. E muitas vezes há confusão. Muitos pegam naquela passagem de um se mostrará no instante dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. E muitos pegam nessa passagem. Não leem o contexto, não leem tudo. Tal como alguns não leem tudo que Paulo escreve, depois acham machista, acham ignorante, acham narcisista. Porque não leem tudo, não tentam perceber qual é o propósito que Paulo escreve aquilo, também pegam naquela passagem e acham que aquilo é o combatente. Mas não é. Porque no início da passagem diz: naqueles dias será como nos dias de Noé, em que depois diz que foram levados. E os que eram levados, quem eram? Eram os crentes. Quando havia a arca de Noé, os que ficaram, quem eram? Eram os crentes. Eles foram levados. E ele diz da mesma forma. Ou seja, não. As pessoas fazem uma confusão. Muitos fazem confusão. Porquê? Porque não compreendem a distinção do apostolado de Paulo em relação aos outros. Muitos rejeitam porque dizem que o Senhor Jesus Cristo não escolheu para o apóstolo da terra, não foi discípulo direto do Senhor Jesus Cristo, mas aí podemos dizer, ele foi escolhido pelo Cristo glorificado. Alguns dizem que Paulo não era um dos 12. Paulo tem um evangelho que não é segundo os homens. Alguns poderão dizer, não vou abrir mão das palavras do Senhor Jesus Cristo. E é isto que Paulo diz, o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. As últimas instruções. Por exemplo, alguém faz um testamento. E às vezes há confusões por causa dos testamentos, porque alguém, depois quando a pessoa morre, vê-se um testamento. E depois descobre-se que há um outro. Até houve essa questão com o Marco Paulo, não é? Depois, no testamento, mas no testamento havia um outro herdeiro que tem dado confusão, porque os que achavam que eram herdeiros, que iam ficar com tudo, que não é a família direta, não eram os irmãos, e depois da confusão. Confusão, porquê? Porque não havia outro testamento. Ou seja, se alguém fizer um testamento e depois fizer outro, o anterior, a igreja tem validade. Mas aqui as palavras do Senhor aqui na terra não deixaram de ter validade. Mas as palavras mais atualizadas, mais recentes, mais frescas, por assim dizer, são do Senhor Jesus Cristo glorificado, dadas ao apóstolo Paulo. Alguns dizem, Paulo foi perseguido da igreja. E eu já li isto. Alguém dizia que Paulo perseguiu a igreja. Paulo foi terrível para os crentes. E por isso, e até dizia que Paulo provavelmente ficou transtornado com um distúrbio mental por causa disso. E por isso é que ele era tão egocêntrico, tão narcisista. E dizia essa pessoa que se eu tiver de optar entre as palavras de Paulo e as palavras dos apóstolos que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, eu vou ficar com as palavras dos apóstolos e não com o apóstolo Paulo. Não precisamos escolher entre umas e outras. Temos de escolher o que é dirigido a nós. O que é dirigido a nós? O que é que Paulo diz no final deste versículo? Doutor dos gentios. E o que é que nós somos? Somos, segundo a palavra de Deus, somos gentios. Não temos nenhuma relação de concerto com a nação de Israel. E sabem, mas Paulo foi perseguidor da igreja, mas o Senhor Jesus Cristo fez dele um exemplo. Para mim, que sou o principal, Deus fez um exemplo
Deus mostrou a sua misericórdia, para exemplo dos que haviam de querer para a vida eterna. Paulo focava-se muito nele mesmo. E ele usa, eu ia dizer que abusa da primeira pessoa do singular para mostrar, não para se exaltar, mas para mostrar o caráter distinto do seu apostolado. Paulo foi desrespeitoso para com os apóstolos. De facto, aquela passagem em Gálatas 2, em que ele diz: aqueles que noutro tempo, né, em Gálatas 2, eu leio isto e fico muito desconfortável. Repito, Gálatas 2, Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, pareciam ser alguma coisa, nada comunicaram. É assim um bocadinho forte dizer, não, que eles foram de outro tempo, não me interessa, Deus não olha a aparência. Não sei se ele estaria a falar dos 12, ou se estaria a falar de alguns que se tinham como agora os chefes da igreja de Jerusalém. Não sei ao certo, mas de facto é uma linguagem pouco simpática. Aqui, a ênfase de Paulo é: eles não me comunicaram nada, eles não influenciaram a minha mensagem. Eu, quando fui lá a Jerusalém, eu já estava a pregar há largos anos. Alguns dizem: Paulo não foi substituto de Judas. Não, Paulo é que foi. Alguns dizem que Paulo foi substituto de Judas. Porque dizem que Matias foi um erro de casa. Matias não precisou para nada. Eu já ouvi isto. E é uma visão até com alguma aceitação. Porquê? Porque, de facto, não compreendem. Não compreendem o caráter distinto do apostolado de Paulo. Mas sabe, o mesmo acontece com o 7 dos outros 11 apóstolos. Além de Matias, todos os outros não são referidos. Pedro e João são referidos frequentemente. Filipe tem aqueles 2 episódios: a pregar o Evangelho a Samaria, depois o Senhor tira-o dali e mete na estrada de onde encontrou o eunuco, aparece, e depois Tiago, quando é morto. De resto, basicamente, é Pedro e João que são referidos várias vezes, e depois Filipe tem um episódio marcante. De resto, os outros não aparecem. Portanto, se Matias foi um erro de casa, os outros também foram. Mas Matias tinha todos os requisitos, bem como José Barsabás. José Barsabás também tinha estado com os outros desde o batismo de João. Os 11 oraram e lançaram sortes. É um método válido. Alguns dizem: se deram a sorte. Mas a Bíblia diz isso em Provérbios: o que se lança no regaço, o que dali procede vem do Senhor. E eles, mesmo depois de cheios do Espírito Santo, não pensaram: afinal enganámos, o Senhor revelou-nos, nós enganámos, nós vamos escolher o Matias, vamos lá tirar o Matias e vamos pôr outro, vamos pôr Paulo. Reparem que mesmo quando Paulo aparece em cena, o que é que os discípulos faziam? O que é que os discípulos faziam? Quando a primeira vez que viram Paulo aparecer em cena, depois de convertido, tinham medo. Então eles não tinham capacidade de discernir. Como é que Pedro foi capaz de dizer a Ananias e Safira: vocês mentiram e morreram na hora? Passados não sei quanto tempo, talvez alguns anos, não sei ao certo. Eu, quando leio o livro de Atos, eu não sou daquelas pessoas que andam ali a ver o dia, a igreja fazem um trabalho excelente de calendarizar, e sou capaz de dizer que foi nesta altura ou naquela. No ano de não sei das feitas. Eu não sei quanto tempo é que passou entre Atos 2 e Atos 9. Não sei quanto é que passou. E mesmo depois, quando Paulo veio procurar os outros. Mas aí, de um momento para o outro, já estes dons de discernir o que as pessoas pensavam, as intenções das pessoas, já tinham passado. Ora bem, mas sabe, a grande razão pela qual muitos rejeitam é porque perdem. Quando nós abraçamos a mensagem distinta dada ao apóstolo Paulo, quando aceitamos
na sua plenitude do apostolado de Paulo, nós perdemos alguma coisa. Muitos, infelizmente, perderam amigos. Não é? Muitos perderam amigos. Davam-se bem, mas depois uns seguiram o que tinham, ficaram naquilo que tinham aprendido de irmãos do passado. Outros viram esta questão importante do caráter distinto do apostolado de Paulo. Infelizmente, as amizades perderam-se. É uma coisa que se perde. Mas uma coisa que se perde é claramente o estatuto religioso. Esta questão dos títulos. Se bem que alguns, mesmo no meio daqueles que aceitam e defendem o apostolado de Paulo, também gostam de títulos. Mas estas hierarquias, este clero, por assim dizer, perde-se. Perde-se também o conforto do conhecido. Eu sempre aprendi assim, mas vamos deixar de estar como está. A popularidade, perde-se a popularidade. É a questão da tradição. Sempre se fez assim, porque é que vamos deixar? Mas tudo isto são boas razões para muitos ficarem no catolicismo. O meu pai conta-me que a evangelizar algumas pessoas, a reação de alguns era: ai, o que é que o povo vai dizer? E o meu pai sempre foi tido como alguém, olha, foi para os protestantes. Portanto, estas coisas a gente perde quando abraça o Evangelho. Perdemos coisas, do ponto de vista material. Por exemplo, perdemos os domingos de manhã. Pessoas que gostam de domingo de manhã e irem ficar dormindo até mais tarde. Alguns é um domingo e podem ficar dormindo até mais tarde. Isso perde-se. Entre outras coisas, estar à vontade, estar livre. É estranho, mas perdemos quando aceitamos o Evangelho. E quando aceitamos o caráter distinto do apostolado de Paulo, também perdemos algumas coisas. O controle religioso que alguns têm sobre as suas ovelhas, vamos dizer, as suas ovelhas. Sabem porquê? Porque a mensagem da graça diz: tu és livre. Podes ir. Não há mais preso. Mas o que é que dizia aquele servo a quem o seu senhor dizia: és livre, podes ir? O que é que ele dizia? Eu amo o meu senhor, eu quero ficar. E é assim que a graça funciona. Ninguém é obrigado a ficar. Eu acho que nenhum de vocês é obrigado a estar aqui. Nenhum de vocês é obrigado a estar aqui. E imaginem o que é serem obrigados, como primeira coisa. A graça de Deus diz livre. Mas alguns, é quase como se dissessem: onde é que tu pensas que vais? Não, tens de ficar aqui, tens de cumprir isto, aquilo, o outro. Tens de estar no dízimo, só estás a louvar a Deus. E tens de estar aqui no culto. E tens de fazer isto e tens de fazer aquilo com o outro. O controle religioso perde-se quando se faz a mensagem. As práticas religiosas, as curas, as línguas, o batismo e outras coisas, perde-se tudo. E lá se vai toda esta estrutura que está montada da religiosidade. Vai tudo bem. Os títulos pomposos, até as roupas, alguns de nós falam muito daquelas roupas típicas. Nada disso é necessário. Devemos esmerar-nos, devemos procurar tratar-nos devidamente para estarmos nos cultos. Mas não há essa exigência. E o bem financeiro. Quem aceita a mensagem de Paulo vai perceber que não é preciso andar aqui a exigir dinheiro às pessoas. Nós precisamos, não é? Vamos precisar para obras futuras, não é? Pelo menos para a aquisição. Estou a lembrar pelo menos uma coisa e provavelmente há mais que surgirão que precisamos. Mas não vamos aqui dizer: vocês têm de dar. Alguns vão ao ponto de exigir a declaração de IRS para ver se a pessoa está lá mesmo 10% ou não. E já ouvi casos, e não era de fora, foi o nosso irmão Francisco que contou, lembro que ele contou isso, lembro de uma conferência na Quinta de Conta, contou de um colega que se estava a endividar para poder pagar o dízimo.
Isto é tremendo. E Deus não pretende nada disto. Sobre esta expressão, digo a verdade em Cristo muito, Paulo é o único que presta juramento ou invoca Deus como testemunho. Mais não faz isto. E esta é uma verdade importante o suficiente para Paulo já dizer nas vossas Bíblias, nas vossas traduções que têm, a parte, está para que diga a verdade em Cristo muito, foi constituído apóstolo e pregador e apóstolo e doutor de gentios da fé da verdade. No original, o parênteses está a seguir apóstolo. E aqui Paulo. É como se fizesse uma pausa. Vais pelo parênteses e diz: diga a verdade em Cristo muito. Esta é uma verdade importante o suficiente para Paulo pausar a frase para proferir este juramento. E nós só prestamos juramento de coisas mesmo importantes. Quando se vai a tribunal, por exemplo, tem que se prestar juramento. Alguns que prestam juramento à bandeira. Não sei se não estou a lembrar de mais alguma coisa nessa linha de jurar. E alguns podem dizer: mas o Senhor Jesus Cristo não disse não jureis? Porquê que o Senhor Jesus Cristo dizia não jureis? Porque alguns diziam eu juro, os fariseus. É quase que um dizia: eu juro pela minha cabeça. Eu para tentar ser ainda mais forte, eu juro por Jerusalém. E outro diz: eu juro pelo céu. Ou seja, andavam ali quase que numa disputa, quase à desgarrada, a fazer juramentos à desgarrada, para tentar invocar algo mais grandioso do que eles. Porque banalizava-se o juramento. Se nós lemos o contexto, dá essa ideia. É uma ideia próxima daquela quem muito jura muito medo, não é? Quem muito jura muito medo. Quem sente a necessidade, vai sempre dizer: eu juro. Nós já não damos muito pela palavra daquela pessoa. Alguém que constantemente sente a necessidade de jurar por tudo e mais alguma coisa, nós não damos muito valor. Mas Paulo, quando? Só juro por coisas importantes. Como? Deus me é testemunha de que já procurei ter convosco. Ele diz isso. Em Romanos 9, isto é em Romanos 9. Em Romanos 9, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência e o Espírito. E ele me fala do seu pesar pela nação de Israel. Estou gostado que a nação de Israel se encontrava. Aqui em 2 Coríntios 1, 23, ele diz: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Em 2 Coríntios 11, 31, em que ele está a falar dos seus sofrimentos, daquilo que ele sofreu por causa do amor do Evangelho, ele diz: Deus sabe que não mundo. Ou seja, eu não estou para aqui, usando a expressão, estou aqui a regar, ou seja, estou aqui para aqui a inventar coisas, ninguém tem, não há maneira de alguém saber se isto é verdade ou não, então deixem-me pôr para aqui coisas. Ele diz: de facto, coisas tremendas, naufrágios, cisões. Passou uma noite no abismo, ou várias noites no abismo, que eu nem sabia o que é que ele quer dizer. Ou seja, são coisas que nós não imaginamos. E ele sente necessidade de dizer: Deus é testemunha, Deus sabe. E diante de Deus testifico que não minto, diz em Gálatas 1:20. E quando é que ele diz isto? Quando disse que foi a Jerusalém, e chegou com Pedro, e não viu mais ninguém. Porquê é que ele diz? Porquê é que ele sente a necessidade de dizer isto? Porque é muito importante para marcar a diferença do apostolado dele para Pedro dizer: eu não estive com ninguém. Eu só estive com Pedro já depois de receber as revelações do Senhor Jesus Cristo. E até Paulo não foi ter com Pedro para dizer a Pedro: olha, explica-me lá como é que isto anda, como é que eu devo fazer. Não. Paulo foi explicar a Pedro. Paulo, por exemplo, deve ter ido a Pedro explicar. Pedro já devia andar há anos a matutar. Mas o que é que me aconteceu ali com a visão dos animais e com a conversão de Cornélio? O que é que se passou ali? Aquilo se foi completamente fora do controle dele. E se calhar, penso eu, foi aí que Pedro percebeu. E em Atos 15, quando Paulo vai a Jerusalém, Pedro percebe-se que Pedro já foi influenciado positivamente por Paulo. Nota-se que ele já tinha tido a influência de Paulo.
E aqui esta passagem diga a verdade em Cristo não minto. Vou só terminar aqui esta expressão. Paulo, uma coisa que Paulo não podia fazer era como os outros apóstolos. Apontar para alguém antes dele. Por exemplo, Josué podia dizer, apontar para Moisés. Salomão podia apontar para Davi. E assim sucessivamente. Podiam apontar uns para os outros. Paulo não podia apontar para ninguém. Paulo não podia dizer isto é o que disse o profeta Joel. Paulo não esteve com Jesus, nem com os 12, portanto não podia apontar para eles. Paulo é o único apóstolo que precisou de prestar juramento, porque é o único cuja autoridade vem exclusivamente do Cristo glorificado e não de Cristo na terra, nem do facto dos 12 o reconhecerem ou não. Não vem daí. Vem de algo completamente diferente. Então ele precisa de jurar. E para a semana vamos ver aqui, Paulo chama-se assim de doutor. Vamos na semana passada ter falado do outro que, quando lhe chamavam de doutor, ele dizia, liga mais alto. Paulo próprio dizia, eu sou doutor. E eu detesto, pessoalmente, detesto quando alguém, quando se apresenta, sente a necessidade de pôr o doutor. Perguntam-me como é que se chamas, e ele diz, eu sou o doutor. Não sei se chama. Doutor, há pessoas que têm doutor, podem ter doutor, mas não é algo que nós nos vamos chamar a nós mesmos. Mas Paulo não chamava-se, não é usarmos como título. Paulo não usava nada disso como título. Usava como uma função. E a sua função era ser doutor. Qual é a palavra? É o didascalos. Nós iremos ver, didascalos que é alguém que ensina. É um professor. Basicamente é um professor. Um instruidor. Ele é um instruidor. E é bastante interessante esta expressão de doutor dos gentios. E se iremos ver, se Deus quiser, vai ter que ficar para o ano, se a senhora permitir, retomemos o estudo e depois na fé e na verdade. E depois iremos passar para as nossas irmãs. Não, antes disso ainda temos quero depois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos ainda sem contento. Ainda posso folgar um bocadinho antes de entrar na questão das nossas irmãs. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a reconhecer este caráter distinto do apostolado de Paulo, porque é importante. Não pensem, isto é uma coisa que o Daniel gosta de falar, isto na prática não é assim tão importante quanto isso. Ele é que diz que é importante porque é ali uma coisa que ele gosta muito, um nicho, uma coisa muito particular. Não é. Tem influência na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e continuaremos numa próxima oportunidade.